Bom, um texto que também é lido no sábado, na tradição judaica, é o texto do Salmo 19. Então, se você tem a sua Bíblia, abra aí no Salmo 19. Não sei se você já leu esse salmo, mas ele tem algumas coisas intrigantes aqui. Ele começa assim: ao mestre de canto, o salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Então até aqui o verso 6 é a primeira parte do salmo. Ele vai falar da natureza, vai falar que a natureza está falando sem palavras, mas está discursando. E ele termina com uma metáfora, dizendo que o que está acontecendo aqui é como o sol. Todo dia o sol nasce, Deus fez uma tenda para ele, o sol nasce, ele percorre todo o seu trajeto, se regozija. Assim é o discurso da natureza. E ele vai para a segunda parte do salmo, começa no verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São desejáveis mais do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e destilar dos favos. Então aqui ele vai falar da lei de Deus. Ele vai colocar diversas palavras que são sinônimas de lei, listar várias, vai dizer assim: a lei é isso e faz isso. A lei é isso e faz isso. Então se você ler aqui o verso 7, o 8 e o 9, então a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a lei do Senhor é isso e faz isso, e assim por diante. Ele termina novamente com uma metáfora. Então, ele tem uma descrição, metáfora, descrição, metáfora. Natureza, né? Criação e lei. E agora o verso 11 até o verso 14 é a última parte do salmo. E ele diz assim: além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, ele junta uma série de coisas nessa última parte aqui, né? Além disso, né, o verso 11, por eles se admoesta o teu servo. Por eles o quê? Quem que admoesta o servo de Deus? O que a gente pensa logo de cara que é a lei, porque é o que ele acabou de falar. Mas lembra que o Salmo tem duas sessões antes da última sessão. Quais são as duas sessões? A criação, a natureza e a lei. Então, por eles, ele está se referindo não apenas à lei, ele está se referindo a quê? A criação. Então, o servo de Deus é admoestado pela criação e pela lei. São as duas principais revelações de Deus, a criação e a lei. E ele diz: eu não consigo ver os meus próprios pecados, eu não consigo entender os meus próprios pecados. Então me absolve, Senhor, daquelas faltas que são ocultas. Me guarda de me achar, me guarda de achar que eu sou bom o suficiente, porque eu sei que eu não sou. Tem coisas que eu faço que eu nem sei que está errado. Então, quando o Senhor me perdoar e me absolver, então você perfeito, eu vou ser irrepreensível. Olha que construção interessante. Então, quando é que eu sou irrepreensível? Quando Deus me perdoa. Mas se Deus me perdoar, significa que eu estou irrepreensível? Não, se Ele me perdoa porque eu pequei. Ou seja, eu me torno irrepreensível não porque eu deixo de pecar, mas porque Ele me perdoa. E aí ele termina dizendo: as palavras do meu coração e o meditar do meu, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Palavras dos meus lábios, o meditar
do meu coração. Olha que interessante. Meditar do coração e palavras dos lábios. Quem fala primeiro no Salmo? O salmista diz que tem alguma coisa que fala. Quem fala no Salmo? A natureza. E depois ele vai falar da lei de Deus em relação ao quê? Então, se você ler lá, ó, verso 7, restar a alma, etc. Verso 8, os preceitos do Senhor alegram o quê? O coração, a alma. Então ele fala que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Palavras dos lábios e meditar do coração. Ele está unindo duas coisas aqui. Ele está unindo a criação e a lei. Então o meu testemunho deve ser baseado no quê? Na criação e na lei. E agora vem a última parte que eu ficava pensando, né? Por que se lê esse salmo no sábado, né? Na tradição judaica? Por que se lê esse salmo no sábado? Aí todo mundo responde, os rabinos, diz, não, porque o salmo fala de criação. E aí, é óbvio, o sábado lê da criação e tal. Mas é interessante, olha como é que acontece. Vocês lembram de Gênesis 1, né? Todo mundo lembra de Gênesis 1. O que acontece lá em Gênesis 1? Como é que se dá a criação? Qual é o principal princípio ativo da criação? A palavra. De quem? Deus fala, o que acontece? As coisas acontecem. Mas no sábado, Deus fala? Não aparece, e disse Deus, como aparece nos outros dias. No sábado só diz que quem descansou? Ele descansa. Então, durante 6 dias, quem está falando? Deus. E no sábado, quem silencia? Deus. Mas o Salmo diz que tem alguém que fala no 7º dia. Quem é que fala no 7º dia? A criação. Então, durante 6 dias, Deus fala. Mas no 7º dia, ele silencia. O sábado é o dia do silêncio de Deus. Isso é forte, né? Deus fica em silêncio. E por que ele fica em silêncio? Porque as suas criaturas e a criação vão falar dele. E é por isso que o salmista termina falando de testemunho. O sábado é o dia do testemunho, por quê? É o dia que nós falamos dele. Durante toda a semana, é como se ele falasse de nós. E o sábado é o dia que a gente fala dele. Então o sábado ele não precisa falar. Por quê? Porque você está falando. Porque o sol está falando, a lua está falando, porque toda a criação está falando. Então o sábado é o dia dele silenciar, porque os seus filhos, os seus servos, nos lábios vão carregar a palavra dele. O sábado é o dia do testemunho. É o dia da gente falar de Deus a todas as pessoas. Sermos testemunhas como o sol é testemunha. A gente também é testemunha. Como a lei é testemunha, nós também somos testemunhas de quem Deus é e do que Ele faz por nós.